Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, Senhor. Muito obrigado por esta escola dominical neste momento, Senhor. Agora usa o teu servo nas tuas mãos para entregar todo o recado, Senhor, que o Senhor já tem posto no seu coração. Senhor, nós te agradecemos porque estamos aqui para aprender de ti, que é manso e humilde de coração. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus. Quem está feliz nesta manhã, levante a mão. Eu também estou, queridos, meu coração está cheio de alegria. Eu gostaria que os irmãos tomassem os seus assentos. Glória a Deus. Nós não tivemos a oportunidade de domingo passado termos a lição da escola bíblica por motivo da ceia, mas a lição de número 1, que era para ser ministrada domingo passado, tem o título por A Grande Comissão, um enfoque etnocêntrico. E o textuário vai dizer assim, e disse-lhe, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. E a verdade prática da lição que seria ministrada domingo passado diz assim, a ordem imperativa de Jesus aos seus discípulos aponta para toda a universalidade da pregação do evangelho no mundo. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Nós falamos sobre missão nesta manhã. Toda esta lição até o final do ano vai falar sobre missões. Desejo que nasceu no coração do próprio Deus. E é um mandamento, é um comissionamento que Deus dá a toda a igreja, queridos, fazer missão, pregar o evangelho de Jesus Cristo a todo aquele que ainda não ouviu e não conheceu a Jesus como único e suficiente Salvador. Por isso, ali em Marcos 15:16 vai dizer assim, e disse-lhes, ide por todo o mundo. Deus quer que o evangelho, o desejo de Deus é que o evangelho chegue a todas as nações, a todos os povos, a todas as etnias, para que todos tenham conhecimento de quanto Deus ama o ser humano. Esta é a grande comissão que Deus deu à igreja, que Jesus chamou a sua igreja, implantar o seu reino na terra, falar das boas novas, glória a Deus, anunciar todo o plano de salvação e redenção que Jesus tem através do seu sacrifício na cruz para todo aquele que nele crê. Não pereça, mas tenha a vida eterna em Cristo Jesus. Queridos, vamos abrir na lição de número 2. Quem tem a revista aí, abra na lição de número 2. E quem não trouxe a revista, abra a sua Bíblia no texto áureo, Gênesis 17:4. E a Umadur está muito quieta hoje, pastor. Parece que está deslocada, não cantaram, não leram os versículos, mas eu ainda vou esperar por eles fazerem pergunta nesta manhã. Glória a Deus, a Umadur está aqui juntamente nesta manhã, para nós aprendermos, como eu digo para eles, um pouco mais da vontade de Deus para a minha e para a tua vida nesta manhã. Nós sempre tiramos algo de proveito a respeito do ensino da palavra de Deus. E é o ensino da palavra de Deus, queridos, que nos faz chegar mais perto do Senhor. É o ensino da palavra de Deus que nós entendemos, irmão Guilherme, aquilo que Deus quer para a nossa vida. Então você é bem-aventurado nesta manhã. Você é mais que feliz porque você ouviu o chamado do Espírito Santo. Aleluia, para entender mais um pouco da vontade de Deus para a tua vida. Vamos estar lendo então, queridos, o título desta lição nesta manhã diz Missões Transculturais, a sua origem na natureza de Deus. Texto áureo, quanto a mim, eis o meu concerto contigo e será pai de uma multidão de nações. Gênesis 17:4. A verdade prática vai nos dizer nesta manhã, o amor de Deus é a verdadeira motivação do crente para realizar a obra missionária. E eu lendo, queridos, esta lição, nós temos vários versículos a respeito desta lição, no qual foi lida nesta manhã, Gênesis 12, Gênesis 17. Mas eu tentei resumir esta lição nesta manhã e me encontrei num versículo, pastor. João 3,16. E Deus amou o mundo
de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, queridos. Bendito seja o nome do Senhor. Nesta lição nós vamos estudar o desafio missionário de apresentar o Evangelho a outras culturas. Para isto, vamos analisar como Deus se revela nas Escrituras a partir da escolha de uma família para alcançar todas as famílias da terra. Glória a Deus. Como nós lemos aqui nesta manhã, Gênesis 12 vai dizer assim: ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, e da tua parentela, e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Versículo 3, parte B. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Todas. Não é algumas famílias. Ali Deus fez um chamado para Abraão. Ali Deus chamou Abraão do meio do seu povo, do meio da sua família, e disse a Abraão: Abraão, vai para a terra que eu vou te mostrar. Lá eu vou falar contigo, lá eu vou te dizer o que tu deves fazer. E Abraão, eu vou fazer de ti uma grande nação. Abraão, além de te fazer de ti uma grande nação, Abraão, eu te prometo que todas as famílias da terra serão benditas. Por causa do quê? Por causa que tu ouviu o meu chamado, por causa que tu obedeceu ao meu chamado, por causa que tu ouviu a minha voz. Muitos serão benditos, muitos serão abençoados. E nesta promessa, querido, feito lá no princípio, nós somos nesta manhã, aleluia, abençoados. Nós somos alcançados nesta manhã por causa do desejo missionário do coração de quem? Não foi de Abraão. Eu sempre ouvi uma máxima que dizia que missão, irmão Alex, nasceu no coração de Deus. E eu me surpreendi com esta lição. A gente sempre tinha exemplos de missionário. Os missionários que vieram para a Uruguaiana, os missionários que vieram para o Brasil. Mas eu fiquei maravilhado que esta lição vai nos dizer que missão primeiro nasceu no coração de Deus, irmão Guilherme. Glória a Deus. E sabe por que nasceu no coração de Deus? Irmão Joviano, porque Deus nos ama. Deus ama todo ser humano. E desde o princípio Deus fez um projeto, queridos. Glória a Deus. E o versículo 6 ali, ainda Deus reforçando a promessa. Abrão já trocando o nome de Abrão para Abraão, para retificar, para reforçar a promessa que Deus tinha para Abrão, mudando o nome para Abraão, que quer dizer pai de nações. E te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Eu fiquei pensando, se Abraão dissesse não, e se Abraão não ouvisse a voz de Deus e não obedecesse, eu acredito que Deus ia levantar outro, irmão Joviano. Eu disse para um jovem uma vez, um coordenador dos meus da Umadur, que hoje está numa congregação, ele dizia: mas irmão Carlos, eu não quero isso, mas irmão Carlos, não quero. Deus te chamou, meu filho. E quando nós dizemos não para Deus, pastor, alguém vai perecer. Alguém vai perecer. Missão, Deus colocou no coração dos crentes da igreja. É um dever nosso, queridos, fazer missão. Missão aqui na cidade, missão na família, missão nos vizinhos. E a missão transcultural, é um dever da igreja sustentar a missão. É um dever da igreja sustentar a missão lá na Argentina. Enviar o recurso necessário para aquele que abandonou tudo, que nem Abraão abandonou. Abraão não olhou para trás, como os nossos missionários não olharam para trás. Que nós não venhamos olhar, queridos, a dificuldade do dia, mas nós vamos ver o amanhã que nem Abraão. Abraão, ele enxergou o amanhã, pastor. Deus prometeu, eu disse: de ti farei nações. Em ti, Abraão, serão abençoadas todas as famílias da terra. E a minha alma se enche de alegria, porque eu recebi a bênção de Abraão, irmão Guilherme. A minha família está abençoada, porque lá no princípio Abraão aceitou. Mas não quero falar sobre Abraão. Isto é só uma introdução. Nós vamos falar sobre
Missão que nasceu no coração de Deus, a origem da missão em Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus, bendito seja o Deus Todo-Poderoso. Tópico 1, a natureza missionária de Deus. A natureza missionária de Deus no chamado de Abraão. A expressão sai da tua terra revela uma ordem, um chamado de Deus para Abraão a ir a um lugar, a princípio, que ele não conhecia. Foi o que eu disse aos irmãos, Abraão não tinha conhecimento para onde ele ia, mas ele aceitou o chamado de Deus. E eu pedi para o irmão, hoje pedi para o irmão Joveno cantar o hino 515. Eu passei meditando neste hino, foi feito pela irmã, como é que é? Frida Wingren, quando ela foi chamada para ir ao campo de missão. E conta o testemunho que ela estava lavando louça. E meditando naquilo, para onde ela ia ir, e para onde ela não conhecia ninguém, não sabia nada. E o Espírito Santo deu este hino para ela: se Cristo comigo vai, eu irei. Glória a Deus, quando Deus chama alguém, Ele não deixa sozinho. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Quando Deus chamou a Moisés, disse: Moisés, se a tua presença não for comigo, não me faça sair deste lugar. Se Cristo conosco vai, nós iremos aonde Deus tem nos mandado ir. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Sai da tua terra, revela uma ordem, um chamado de Deus para Abraão ir a um lugar, a princípio, que ele não conhecia. Junto com esta ordem veio uma promessa: em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Esta promessa diz a respeito de uma bênção espiritual para quem? Para Israel? Não, aqui a Bíblia vai dizer para o mundo todo. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Esta promessa, querido, diz a respeito de uma bênção espiritual para o mundo por meio da descendência de Abraão. Neste sentido, o apóstolo Paulo escreve que esta bênção refere-se ao evangelho revelado em nosso Senhor Jesus Cristo, o descendente legítimo de Abraão. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. A partir daí, a partir de uma família, Deus providenciou a salvação para o mundo inteiro. Por isso podemos afirmar que a origem das missões transculturais está intrinsecamente relacionada com a natureza missionária de Deus. Nós estamos falando de missão transcultural, queridos. Transcultural é que quando ela ultrapassa a barreira da minha cultura, da tua cultura. Missão transcultural, ela vai nos levar, queridos, a uma ideia de um missionário que transpõe as barreiras da cultura de um povo ou civilização para apresentar o amor de Deus. Isto implica na interação de todos os grupos étnicos da terra. Glória a Deus. O missionário, quando Deus chama ele, queridos, ele vai por fé. Deus derrama o Espírito Santo sobre ele e ele vai crendo que Deus vai dar-lhe sabedoria. Deus vai dar-lhes condições de fazer esta obra, porque ele vai para um povo, para uma nação onde ele não conhece muitas vezes a língua, tem uma ideia da língua, não tem total conhecimento dos costumes daquele povo, mas ele vai. Nós estamos falando sobre missão transcultural nesta manhã, que é fazer uma missão em lugares aonde o evangelho ainda não foi pregado. E isto Deus colocou no seu coração no princípio, e eu sempre tive para mim que muitas vezes a missão começou no Novo Testamento. Começou com os discípulos, começou com os apóstolos, com Paulo. Era o pensamento que eu tinha, irmão Guilherme. Mas lendo esta lição eu fiquei maravilhado. Porque lá no princípio, desde o primeiro esboço do projeto de Deus, vamos fazer assim, Deus estava olhando já para o dia de hoje, para a minha e para a tua vida. O desejo do coração de Deus alcançou a minha e a tua vida. O projeto de Deus nos alcançou nesta manhã em Abraão. E se nós escorrermos a Bíblia, nós vamos ver, queridos, aleluia, glória a Deus, que as missões transculturais começou lá no Oriente Médio, ali pela região da África, ali pela região de Jerusalém, ali, e olha só onde ela está hoje. Ela está em quase todo o mundo. O desejo missionário do coração de Deus tem alcançado quase todo o mundo. O tópico 2 vai dizer assim, ó:
A missão como atividade de Deus no mundo. Para conhecermos a missão como atividade de Deus no mundo, é preciso voltar à revelação especial que o próprio Deus fez na sua palavra. O capítulo 17 de Gênesis vai nos mostrar o Deus soberano e excelso que se relaciona com o ser humano limitado. Olha só, Deus, o desejo de Deus para a missão. É um dos primeiros desejos que Deus teve no seu coração. Nós voltarmos ao Éden, nós vamos ver Deus toda tardinha procurar Adão. Um dos maiores desejos de Deus é ter relacionamento pessoal comigo e contigo. O maior relacionamento de Deus é que nós o conhecemos através da sua palavra. Nós tenhamos um relacionamento de pai, de filho para pai, de pai para filho. E eu fiquei pensando, eu não tenho mais o meu pai, mas eu tenho Deus, que me amou primeiro, que fez um projeto lá no princípio para que eu tivesse um encontro com Ele e eu o conhecesse e entendesse o quanto Ele nos ama. É isso que Deus, através desta missão, está explicando, o seu amor pela humanidade, pelo ser humano, pelo pecador. Porque nós não éramos dignos, querido, mas lá no princípio Deus já sabia disso. Mas Ele também sabia que nós precisávamos de salvação. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. E Ele tem tanto zelo pela sua promessa que trocou o nome de Abrão para Abraão, a fim de reafirmar sua aliança, que transcenderia o cumprimento geográfico desta promessa. Deus fez uma promessa. Aonde que morava Abraão? Em Ur dos Caldeus. Ali. Deus chamou Abraão naquela região geográfica. Mas a promessa que Deus deu para Abraão iria sair daquela região de Ur dos Caldeus, como Deus disse, sai de Ur, sai do meio da tua família. E eu vou fazer a tua semente, esta palavra, esta promessa que eu terei, encher o mundo inteiro. O desejo de Deus era começar com Abraão e começou bem. Abraão saiu, ouviu e começou Deus a trabalhar na vida do povo. E Deus fez um povo para se chamar de Israel. E Deus começou a cuidar. Só que Israel se esqueceu desta palavra. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. E Israel achou que Deus era só para eles, que eles eram melhor do que todos. E não pregou a palavra. Não expandiu o amor de Deus. E às vezes que nós nos tornamos que nem Israel. Não pregamos, não falamos, não anunciamos a Jesus. E até muitas vezes nos envergonhamos de falar da palavra de Deus por causa da lei do mundo. Mas que nós venhamos ser verdadeiros missionários, comissionados, como diz aqui. Chamados por Deus para pregar a palavra de Deus. Para ensinar as pessoas quanto o amo. Eu fiquei pensando nesses dias, irmãos. Por que esse pessoal, Deus o ama? Eles só olham para aquilo que nós pregamos, às vezes, a respeito de pecado. Isso é errado, isso é certo. E muitas vezes acabamos de pregar que Jesus os ama e mostrar para eles o amor de Deus, para depois mostrar as outras coisas. Eu tenho clientes meus lá na barbearia que saem chorando da minha barbearia, porque eu consigo dizer para eles o quanto Deus o ama. E quanto Deus fez um projeto desde o princípio do mundo, para que eles sejam felizes. E para que depois desta vida, que isso aqui não é nada, o interessante, irmão Guilherme, é lá, é a eternidade com Deus. E Deus fez este projeto para nós. Aqui fica clara a missão como atividade de Deus no mundo. Ele mesmo e não outro é o maior protagonista das atividades missionárias. Deus age no mundo pela sua graça a fim de reconciliar o mundo consigo mesmo. Por isso o nosso maior modelo missionário quem é? É o próprio Deus. Ele fez a missão. Ele arquitetou a missão. Ele deixou tudo preparado na palavra de Deus para que os missionários, para que a igreja seja missionária. Querido, eu estou falando sobre missão aqui. E não é só sobre os missionários que estão na Argentina, estão na África, estão em outros países. A missão aqui nesta manhã é para mim e para você. É para mim e para você. Jesus nos chamou e nos salvou para que nós sejamos ramos frutíferos.
Jesus salvou a igreja para implantar o reino dele na terra. Glória a Deus, para nós alcançarmos todas as almas que nós conseguirmos alcançar. E nós precisamos ser missionários, precisamos ser frutíferos, queridos. Às vezes eu converso, queridos, sobre missão com algum jovem, com algum irmão da igreja. Ah, não, irmão, é difícil. Ah, não, irmão, eu olho as dificuldades, eu ouço o que os missionários passam. Queridos, se Deus te chamar, faça que nem a irmã Frida disse: se Cristo comigo vai, eu irei. Glória a Deus, seja um missionário nas mãos do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. O nosso modelo missionário, subtópico 3. O modelo missionário básico de que dispomos para a igreja na atualidade não se fundamenta em figuras ilustres da história da igreja, nem em projetos contemporâneos de pessoas com feitos notáveis. Certamente que os modelos de hoje e do passado merecem nossa atenção a fim de ampliar a nossa visão missionária, principalmente na aplicação de missões transculturais. Contudo, o principal modelo de missão revela-se no próprio Deus, cuja natureza missionária nos é demonstrada no Antigo Testamento. Nós estamos falando sobre a natureza missionária de Deus. Como disse seus irmãos, eu achava que os discípulos eram os primeiros missionários. Eu ouvi que a mulher do poço de Jacó foi uma primeira missionária. Mas o primeiro missionário começou com Deus. Deus pregou para Abraão. Abraão começou a levar a semente. De lá para cá ela veio vindo. Veio vindo e Deus veio trabalhando. E veio derramando graça. Deus veio levantando missionários. Deus foi levantando homens segundo a sua vontade, segundo o seu Espírito Santo. No Uruguaiana chegou na Assembleia de Deus Leonardo Petersen, primeiro missionário que abriu esta igreja. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. E Deus veio bendizendo, veio abençoando as famílias, veio abençoando os missionários, veio trazendo os missionários corajosos, porque fazer missão transcultural em outro país, em outra língua, em outros costumes, é um ato de fé e muita coragem. Deixar tudo para trás e obedecer à vontade de Deus, confiando, escute só, confiando verdadeiramente que Deus vai suprir cada uma das suas necessidades. Estava conversando com a irmã ontem, queridos, a respeito da obra de Deus, e eu disse: irmão, obra de Deus sem uma tribulação não é obra de Deus. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, disse o Senhor, eu venci o mundo. Glória a Deus. E Ele mesmo disse: nunca te deixarei, jamais te desampararei. Pregue a palavra de Deus, Deus não vai te deixar. Pregue a palavra de Deus, Deus não vai te desamparar. Glória a Deus. Fale que Jesus é o Senhor de todos os homens. Fale que Jesus é o único caminho para o céu. Mas principalmente fala que Jesus os ama. Aleluia, glória a Deus. Fala o quanto Deus o ama, o ser humano. Você quer ver a prova do amor de Deus? É você estar aqui nesta manhã. Eu sou privilegiado por estar aqui nesta manhã. Eu olho, irmãos, por cima do meu ombro e eu sou grato a Deus. E quando dobro, irmão Guilherme, meu joelho no sofá da minha casa, ou lá no mesmo meu lugar de trabalho, eu digo: Jesus, eu sei que Tu me amaste primeiro, mas eu vim te dizer que eu também te amo, Jesus. Eu te amo mais do que o ar que eu respiro. Queridos, Deus, no seu amor infinito, por nos amar, Deus chamou alguém, e Deus sempre vai levantar alguém para pregar a sua palavra. Você pode não estar no campo missionário, mas você pode ser um missionário de Deus aqui na cidade. O desejo do coração de Deus é missão. Eu entendi que o primeiro desejo do coração de Deus, depois que Deus criou o homem, é fazer missão, para que todo ser humano fosse alcançado pela sua misericórdia, para que todo ser humano viesse a entender através da minha vida e através da tua vida, querido, que Jesus ama todo ser humano e deseja salvar todos, e nós somos os portadores desta mensagem. Louvamos a Deus por isso. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Deus é o modelo missionário da igreja que pode ser observado a partir da eleição de uma família para alcançar todas as famílias da terra.
Glória a Deus. Você pode até pensar, mas quem eu, irmão Carlos? Sim, você. Mas eu sou cheio de falha, eu sou cheio de dificuldade. Abraão também era homem como nós somos homens. E Deus o escolheu, como assim como escolheu a minha e a tua vida, querido, para que sejamos missionários. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Deus é um Deus de relacionamento. Ele quer ter um relacionamento, por isso que Deus fez a missão. Tópico 2. O amor de Deus, o princípio fundamental da história da redenção. O amor de Deus, subtópico 1. A Bíblia mostra que Deus é o quê? Eu não ouvi, queridos. Deus é, e nele tem amor. Ele é o amor e ele tem amor para dar. No Antigo Testamento vamos ver o seu amor no relacionamento com todos os homens. Também contemplamos esse amor na escolha de Deus por Israel. E em seu relacionamento com esse povo, num processo de renovação de alianças, em sua misericórdia e benignidade são reveladas. Glória a Deus, lá no princípio, Deus escolheu Israel por sua nação. Deus escolheu Israel para que Israel fosse um povo aonde as outras nações, olha só, o desejo missionário que Deus tinha com Israel. Deus tinha um desejo missionário que Israel fosse o quê? Luz do mundo e sal da terra. O desejo de Deus era que os povos da volta olhassem para Israel e vissem a grandiosidade de Deus e o amor de Deus em Israel. Que Israel pudesse falar com o quanto Deus era bom. Porque Deus queria que todo o povo viesse, toda a nação viesse o conhecer. Mas Israel ficou o quê? Arrogante, embotado, infrutífero, e achou que Deus era só para eles. Era só deles, que a atenção de Deus era só para eles. E o tempo foi passando, até que Deus trouxe à luz o nosso Salvador. Glória a Deus, dali se expandiu o Evangelho. No Novo Testamento, esse amor de Deus por todas as criaturas é afirmado e ampliado em João 3,16, que diz que Deus amou todo mundo. Quando fala em mundo, fala em todo ser humano, que deu seu único filho para padecer morte de cruz, para que todo aquele que em Jesus creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. O Altíssimo é revelado como amoroso, pois Ele mesmo é o amor. Por sua vez, é a sua própria essência. Portanto, o amor é a base de todo o plano de redenção e revelação da palavra de Deus. Foi por amor ao ser humano, a criação dele, que ele fez o projeto de missão no seu coração. Como eu disse, desde o princípio Deus vem preparando todas as coisas para que o seu amor alcançasse a toda a humanidade. A redenção no Antigo Testamento. A redenção significa livrar o escravo de sua escravidão com base no pagamento de um preço por um redentor. Quantos aqui eram escravos? Foi pago um preço que nenhum de nós pode pagar. Isso Deus projetou, irmão Guilherme, no seu coração. No coração missionário de Deus. E a minha alma se enche de alegria. Porque Jesus nos escolheu. O desejo missionário que nasceu no coração de Deus, e Deus é um missionário. E a missão nasceu no seu coração, é que eu e você estamos aqui nesta manhã. E foi pago um preço tão caro, irmão Joviano. Quem olhou o filme A Paixão de Cristo teve um vislumbre do que aconteceu naquele dia. Quão grande amor um pai dá a um filho pela salvação de um pecador. Ninguém faz isso, irmão Joviano. Mas o Deus que criou os céus e a terra, no seu desejo missionário, permitiu que o seu filho fosse morto.
e derramasse o seu sangue para quê? Para que esse desejo missionário chegasse à minha e à tua vida, e para que esse desejo missionário enchesse os nossos corações, em que nós se tornássemos uns missionários também. É esse o desejo de Deus nesta manhã, que você faça a missão, que você ajude o departamento de missão a ajudar a manter os missionários lá pregando a palavra de Deus, e que você possa ser um missionário na tua casa, um missionário na tua escola, um missionário na tua casa, na tua faculdade, no teu trabalho, querido, na tua vizinhança. O que Deus queria com Israel era que as nações da volta olhassem e vissem o cuidado que Deus tinha e o amor que Deus tinha com Israel. Israel não fez, Deus deu a oportunidade à igreja. Deus abriu uma porta para mim e para você, sermos sal da terra e luz que ilumina o mundo. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Esse é o conceito básico para a visão bíblica da salvação. No Antigo Testamento, a redenção está associada à vida familiar, social, nacional de Israel nos seguintes aspectos: resgate para a libertação de um escravo, a recuperação de um campo, o resgate de um macho primogênito e principalmente a redenção, queridos. Significava resgatar alguém que seria condenado à morte. Nós estávamos mortos para Deus, até que alguém chegou para nós e disse: Jesus te ama. Eu me lembro desse dia como se fosse hoje. Uma menina chegou para mim e me disse: moço, Jesus te ama e tem um projeto contigo. Vamos fazer isso, queridos. Vamos amar a obra de Deus, a obra de missão, um desejo que Deus colocou no nosso coração. Temos que trazer à luz esses últimos dias, que nós possamos alcançar as almas que ainda estão precisando, porque perto está o dia do Senhor. Eu poderia fazer uma pergunta aqui: o que você tem feito? Ou o que nós estamos fazendo de algo a mais, pastor? Será que as pessoas da minha família conseguem ler Bíblia em mim? Será que as pessoas conseguem entender da nossa vizinhança do amor de Deus? Será que nós conseguimos transparecer o amor de Deus, aquele desejo que Deus tem, um relacionamento conosco? Precisamos ser missionários nesta última hora. Deus, desde o princípio, teve esse desejo com a igreja. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Além disso, a Bíblia mostra também Deus agindo de forma redentora em favor do homem. Quando Jacó invoca: o anjo do Senhor me livrou de todo mal. Quando Deus declara a intenção de livrar Israel da servidão do Egito, ele disse: eu vos resgatarei com o braço estendido. Outra tradução diz: com um braço forte. Somente o poder da palavra de Deus, irmão Sofiano. Somente o desejo missionário de Deus teve capacidade de nos libertar do pecado. Eita glória! Alguém foi missionário na minha e na tua vida, não é verdade? Alguém foi um missionário, pastor, trazer a palavra de Deus até nós. Deus quer que nós passemos isso, Guilherme, adiante. Não te cales. Não te preocupes. A Bíblia diz que tem uma promessa que diz assim, ó: não vos preocupeis com o que deveis falar. O Espírito Santo vai colocar as palavras na tua boca. E a Bíblia também vai dizer que a palavra lançada de Deus, ela não volta vazia. Glória a Deus, vamos ser missionários. O desejo de Deus, de um Deus missionário, é esse, que nós venhamos ser os seus instrumentos. A redenção no Novo Testamento, subtópico 3. No Novo Testamento, a redenção é estritamente uma atividade divina que é realizada por meio de Jesus Cristo. Já falamos aqui, Jesus nos resgatou pelo seu sangue derramado na cruz.
Neste caso, a remissão do pecador é assegurada com base no preço do resgate pago a Deus Pai por Jesus Cristo em sua morte na cruz, cuja obra redentora é declarada no Novo Testamento. No entanto, a experiência de redenção só estará completa e consumada na segunda vinda de Cristo por ocasião da glorificação final do crente. Portanto, o plano de redenção do pecador é glorioso. É o glorioso anúncio da obra missionária que está fundamentada no amor de Deus. Foi por amor. Foi por amor. E eu vou frisar, foi por amor que missão nasceu no coração de Deus. E é este amor que tem que ter na nossa vida. É este amor que tem que estar cheio no nosso coração. Desejo, queridos, que as almas sejam salvas. Às vezes nós temos tantos objetivos em sermos bons pregadores, bons cantores, pastor, bons obreiros. E às vezes nos ocupamos tanto com isso, ou tanto com os afazeres desses dias, que nós paramos de pregar o amor de Deus. Aqui todos nós somos salvos. A obra do Senhor lá fora. É lá que Deus quer te usar. É lá que Deus quer te enviar. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Seja um ganhador de almas, querido. E nós vamos fazer aquilo que nasceu no coração de Deus, missão. E se você tem disponibilidade, você tem o dever. É um dever meu. É um dever do pastor. É um dever dos obreiros. E principalmente é um dever da igreja. Manter a obra de missão. Glória a Deus. Desde o princípio, quando Deus levantou o tabernáculo do primeiro sacrifício, pastor, para cá, Deus sempre fez o povo investir na obra de missão. O que era a obra de missão, queridos? Era quando o sacerdote lia as leis de Deus. E quando chegava o tempo do sacrifício, toda a nação de Israel trazia os seus pombos, os seus cordeiros, as suas vacas, para sustentar a obra de Deus, irmão Joviano. E o tempo foi passando. E os dízimos, e as ofertas, Malaquias 3:10, trazei a casa do tesouro, para que se mantenha, para que se dê continuidade à obra de Deus. A minha e a tua oferta, queridos, para o departamento de missão, irmão Alex, ela é física aqui. Você dá o dinheiro. Mas quando chega na missão, pastor, isso que é físico se torna em salvação de almas, batismo com o Espírito Santo, libertação, salvação, cura. Você viu a responsabilidade que Deus colocou nas nossas mãos? Ah, mas é o missionário que está lá fazendo a obra. É verdade, ele foi corajoso, ele abandonou tudo. Mas ele precisa saber, ele precisa ter certeza no seu coração que a igreja está escorando ele. Que a igreja missionária aqui está de pé, com a mão estendida e aberta para que o missionário lá tenha condições de dizer: Jesus te ama, de resgatar uma alma. Aleluia, a tua oferta, ela vai alcançar aonde você não pode ir. É esse o desejo missionário que a igreja precisa ter. É esse o desejo que nasceu no coração de Deus quando Deus chamou Abrão. Eu vou levantar a igreja vai enviar os missionários, e eu vou contar com a igreja para que sustente os missionários lá num outro país. Você já parou para pensar, você chega lá e você é uma língua diferente, que você só tem uma base do conhecimento da língua. Você não tem ideia dos costumes daquele povo. Você não tem ideia na totalidade da crença daquele povo. Mas o missionário vai lá, como se entrasse no escuro, crendo que Deus iria guiando ele.
E Deus precisa de uma igreja missionária, porque missão nasceu no coração dele. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Portanto, o plano da redenção do pecador é glorioso, é o glorioso anúncio da obra missionária que está fundamentada no amor de Deus. Tópico 3. Um Deus missionário. O Antigo Testamento revela um Deus missionário. No livro do Gênesis, Deus trata não somente de uma nação específica, mas com toda a humanidade, quando ele disse a Abraão: em ti todas as famílias, todas. A queda do homem, o dilúvio, a eleição do povo para abençoar todos os demais após a Torre de Babel. Nesses textos, a falha do homem está caracterizada bem como o juiz de Deus e a sua promessa. Assim, o Deus missionário estabeleceu uma estratégia de abençoar todos os povos por meio de Abraão. E abençoarei os que te abençoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Foi o que eu expliquei. Israel, queridos, era para ser o exemplo do amor de Deus, das bênçãos de Deus. Todo o tempo que Israel se rebelava, todo o tempo que Israel se desviava, todo o tempo que Israel colocava para as outras nações que Deus era só para eles, Israel pecava. Deus não é só para nós, Deus é para todo aquele que necessita, todo necessitado de perdão para os seus pecados. Glória a Deus, bendito seja, que o Senhor nos abençoe, nos ajude e nos desperte, queridos, a nós amarmos as almas de verdade. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. A queda aqui embaixo. Assim o Deus missionário estabeleceu uma estratégia de abençoar todos os povos por meio de Abraão. E abençoarei os que te abençoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quando você ganha uma alma para Jesus, esta semente ela vai para dentro de uma família, Guilherme. Glória a Deus. E aquela sementinha vai plantando. É por isso que chegou aqui, nesta manhã, alguém plantou. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Vá plantando. Vá plantando o amor de Deus, vá plantando a palavra de Deus, queridos. Aleluia. Se você, a Bíblia vai dizer que a lei da semeadura, a uma deu 30, a outra deu 70 e a outra deu 100. É esse o desejo missionário que Deus tem com a igreja. Que você plante a palavra de Deus. A tempo e a fora de tempo pregue a palavra de Deus. Seja instrumento. Glória a Deus, eu sempre digo, jovem, você tem que procurar aquilo que Deus quer para ti. Deus não chama ninguém para ficar sentado no banco ou só para ser um número. Deus levanta árvores frutíferas, instrumentos na sua obra. Bendito seja o nome do Senhor. Subtópico 2, a escolha de Israel e a sua missão. Por meio de Abraão e sua fé, Deus escolheu Israel para ser um povo especial ao longo da história, para que participasse de modo especial do seu plano de redimir toda a humanidade. Foi o que eu falei aqui antes. O plano de Deus para Israel era para que Israel alcançasse todos os homens, todos os povos, todas as nações. Até que quando Deus espalhou Israel pelo mundo, esse era o objetivo de Deus, que Israel pregasse o amor de Deus. E até hoje Israel não se deu de conta. Eles acham que Deus é só para eles, que eles são os especiais e que eles são únicos. Se esqueceram deste grande comissionamento que Deus deu lá para o patriarca deles, Abraão. Em ti todas as famílias, se eles se dessem de conta disso, pastor, o mundo já estaria evangelizado. Mas por bondade de Deus, Deus escolheu a igreja nesses últimos dias. Ao estabelecer um relacionamento vertical, eu sempre quando falo nessa palavra vertical, eu me lembro do irmão Joviano. Vertical é para cima. O homem e Deus, Deus e o homem. Horizontal entre os irmãos, na igreja. Deus sempre quis isso, querido. Um relacionamento vertical. Que nós tenhamos um relacionamento vertical com Ele todos os dias da nossa vida. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Estabelecendo um relacionamento vertical e correto com Deus, Israel seria o exemplo para quê? Para as demais nações. Era o desejo de Deus que Israel se distinguisse dos outros povos como sua joia preciosa. Ele queria
que a santidade de Israel, como exemplo vivo do poder e de sua graça, atraísse o restante das nações. Entretanto, Israel fracassou nesse propósito. A promessa estabelecida em Gênesis 17:8 foi invalidada pela apostasia e infidelidade da nação. Apostasia e infidelidade. Isto invalida a promessa que Deus tem para a nossa vida, queridos. Por isso que Deus quer um relacionamento diário com a sua igreja, para que nós não venhamos apostatar da fé, abandonar a nossa fé. Por isso Israel foi levado para o exílio na Assíria, e enquanto Judá posteriormente foi levada para o cativeiro em Babilônia. Toda essa história nós conhecemos, porque eles se tornaram apóstatas, abandonaram a fé em Deus e se tornaram infiéis com Deus. E quando nos tornamos infiéis, irmãos, quando adulteramos, roubamos, mentimos, não é só isso. Quando nós deixamos de fazer missão. Quando nós abandonamos o maior projeto de Deus que nasceu no coração de Deus, missões. Missões aqui e missões em outros lugares aonde os missionários estão. 3. A escolha da igreja. O Senhor Deus sempre desejou que os gentios fossem levados à luz. Esse é o maior desejo de Deus, que todos os homens o conhecessem. A salvação por meio de Cristo é o cumprimento divino da promessa dada a Abraão, de abençoar todas as famílias da terra. Embora Israel tenha fracassado no seu ministério intercultural, olha só, Israel era para ser missionário transcultural. Israel era para evangelizar o mundo inteiro. Israel rejeitou tão grande bênção, tão grande privilégio, de se tornarem frutíferos na obra do Senhor. Quando dobro meus joelhos, queridos, não vou dizer sempre, mas 80% da minha oração, eu sempre digo: Jesus abençoe a irmã Margarete, minha mamãe na fé. Eu vou ter o resto dos meus dias gratidão a esta menina, que foi missionária na minha vida. E se você ganhar alguém, esse alguém sempre vai te levar em oração diante de Deus. Se você vai estar sempre respaldado, e a melhor coisa que tem, irmãos, é quando alguém é agradecido a gente. Isso não nos enche de vaidade e nem de orgulho, mas nos dá paz e tranquilidade, porque nós fizemos aquilo que Deus nos mandou fazer. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Deus transferiu esse ministério aos missionários, aos filhos do Novo Testamento. A igreja de Deus, esta igreja herdou uma incumbência divina, sendo chamada a participar com Deus na evangelização do mundo. Por isso fomos chamados para ser sal da terra e luz do mundo. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Essa missão transcultural, que começou lá em Ur dos Caldeus, ela está fundamentada, a missão transcultural da igreja está fundamentada no caráter missionário de Deus. Ela foi desde que a missão nasceu. Desde que a missão nasceu, irmão Joviano, ela sempre foi transcultural, pastor. Porque Deus poderia dizer a Abraão: ó, vou te dar as palavras, te dar os mandamentos, tu prega em Ur aí, salva Ur. Não, Deus já tinha o projeto de ser transcultural, transpassar as barreiras, transpassar as divisas das nações e dos povos. Deus sempre teve esse desejo missionário. E Deus, nesta última hora, tem escolhido a igreja, queridos, para fazer este trabalho de missão. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. E nós vamos ver a conclusão, queridos, desta lição. Vai dizer assim: vimos a natureza missionária de Deus desde o início da Bíblia. A partir de uma família, Deus planejou salvação para toda a humanidade. Isto revela que o plano redentor de Deus está fundamentado no excelso e glorioso amor pelo mundo todo, por todas as pessoas. João 3,16. E esse amor que estimula a igreja de Cristo a levar a sério a obra missionária até que o Senhor Jesus volte. Deus não desistiu do pecador, por isso Ele conta conosco, pois é a sua vontade que todos os homens sejam salvos. Deus escolheu uma família
Deus está chamando a tua nesta manhã. E eu quero dar um exemplo aqui, porque eu tenho conhecimento do irmão Jack e da irmã Laci. Na família da irmã Laci não tinha um crente, não tinha um sequer. Nem pai, nem mãe, nem irmão, nada, nem sobrinho. Alguém ganhou a irmã Laci para Jesus. Tio Jack trouxe a irmã Laci quando? Hoje, 99% da família da irmã Laci do lado, todos são salvos. As irmãs, o sobrinho, papai da tia Laci, a mamãe da tia Laci, são bem velhinhos. Foram batizados. Por quê? Porque Deus escolheu a família dela, escolheu ela. O que você está esperando para ganhar toda a tua família? O que você está esperando para ganhar os teus vizinhos? Não olhe para a dificuldade, olhe para o milagre. Olhe para as promessas. Olhe para o poder que Deus tem de transformar a vida do ser humano. Se Deus teve poder para transformar a nossa, queridos, tem poder para transformar a deles. Vamos ser missionários nesta última hora. Vamos fazer missão. Alex, te coloca em pé aí, meu querido, por gentileza, desculpa usar a tua pessoa. Olhem para aquele homem lá, irmão. É o líder do departamento de missão. E ele precisa da minha e da tua ajuda. Para manter, irmão, o campo missionário, irmão. É bom orarmos. Mas oração é orar e agir. Se você ainda não tem um desejo missionário, peça que Deus coloque no teu coração. Precisamos manter os missionários lá no campo. Nos dias das lutas, nos dias das dificuldades deles, eles têm que ter certeza que a igreja está apoiando eles. Se nós aqui em casa, dentro da nossa cidade, às vezes queremos desistir, pastor, por causa das dificuldades, das tribulações, imagina aquela família que está lá sozinha, longe da família, longe dos amigos, longe do pastor, longe da igreja. Glória a Deus. Eu vou contar uma coisa que eu falei para o pastor essa semana. Fiquei feliz e eu lhe disse isso. Quando o pastor me mandou um convite no privado para o culto de terça. Me senti especial. Por quando algo vem em direção a nós, de verdade, nós se sentimos valorizados, pastor. Não é assim? Não é assim, Zizo? Quando eu te mando uma mensagem de amizade. Bom dia, meu amigo. Bom dia, irmão. Deus te abençoe a tua semana, te abençoe o teu dia. Como é que tu te sente? Esse dia eu mandei um abraço para um irmão que está parado lá em Porto Alegre. E eu disse, eu fui na tua igreja, no congresso de jovem lá. E eu digo, senti a tua falta e me deu saudade de ti, irmão. E ele me mandou um áudio, Carlos, não me faz chorar. Porque as tuas palavras me animaram. O missionário precisa ter esse sentimento lá. Os missionários precisam ter esse sentimento que a igreja ama eles de verdade. E que vai estar sempre apoiando eles. Com orações, com as ofertas, para que ele tenha condições, queridos, de pregar a palavra de Deus lá. E ganhar as almas aonde eu e você não podem ir. Quando eu era jovem, que eu era noivo da irmã Vanice, que os cultos eram domingo à tarde da Almaduro, pastor, faz algum tempo, né? 24 anos. Eu ia para casa da sogra, domingo de manhã, almoçava, aí nós orávamos e íamos para lá, Patrícia, para as áreas verdes, fazer o culto nas áreas verdes domingo à tarde. E tinha uma irmã velhinha, ela era bem magrinha, e eu não me lembro o nome dela, irmã Valdeci, mas eu conheci por irmã magra, bem velhinha e magrinha ela era. Nós levantamos a oração para ir lá, ela pegou da minha mão e disse assim, ó, paz do Senhor, irmão Carlinhos, eu tenho orado por ti. Porque aonde os meus pés não podem ir, os teus vão. Aonde o teu pé não alcança, o missionário alcança. Ajuda ele lá. Seja um missionário transcultural daqui, pastor. Aonde meus pés não conseguem alcançar, os pés do irmão Marco alcançam. Glória a Deus.
Os outros missionários alcançam, onde você não pode ir, a tua oferta vai alcançar e vai dar condições dele andar em todos os lugares lá tranquilamente, pregando a palavra de Deus. Deus os abençoe nesta manhã. Entenda, queridos, que esse desejo missionário não nasceu no coração do homem, nasceu no coração do Todo-Poderoso, daquele que nos amou primeiro. E Ele chamou você, seja um missionário nesta última hora.